O Estatuto da Terra nada mais é do que uma lei que regula o uso da terra, né? Mais especificamente o meio rural. E se você é dono de uma terra, de um imóvel rural, você deve estar atento a direitos e deveres, né? Que devem ser seguidos para que você permaneça com aquela terra, né? Seguindo critérios de desenvolvimento econômico, né? De produtividade, de respeito às leis ambientais, tudo isso a gente vai ver aqui. Quando se fala em Estatuto da Terra, né? Basicamente deve nos vir à mente a ideia de reforma agrária, de política agrária, de função social da propriedade, né? Nesse caso, vamos dar uma olhada no que diz o artigo 1º, né, dessa lei. Então, vamos lá, artigo 1º. Essa lei regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais, né, para fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. Então, o que seria, né, essa reforma agrária? Seria basicamente a ação que o poder público toma, né, de desapropriar um bem imóvel rural de um particular que, consequentemente, esse imóvel não está cumprindo as funções sociais pertinentes, certo? Então, ele retira e dá para uma família, né, que está dentro de um cadastro nacional e que necessariamente tem a necessidade, né, a vontade de produzir naquela terra, para realmente dar a função social àquela terra, tá bom? Então, basicamente, seria isso. E vamos ver o conceito legal, né, que o Estatuto da Terra traz a respeito da reforma agrária. Considera-se reforma agrária o conjunto de medidas que visem promover melhor distribuição de terra, mediante modificações no regime da sua posse e uso, a fim de atender os princípios da justiça social e o aumento da produtividade. Então, a gente vê, né, que a reforma agrária tem como base o princípio da justiça social e o do aumento da produtividade, né? Porque se você pega uma propriedade que não está atendendo à função social, né? Não está produzindo, não está respeitando normas ambientais, você vai dar uma família que realmente vai produzir, entendeu? Então, o aumento da produtividade se dá em relação a isso, na teoria, né? Então, quais seriam, afinal, os critérios, né, a serem levados em consideração para fins de reforma agrária? Muita gente tem dúvida, né, com relação a isso, porque a propriedade tem que só produzir, ela não tem que atender a mais nenhum critério, né, para que seja cumprida a sua função social. Não é bem assim. A gente vai ver aqui que não é somente você produzir, você tem que atender a determinadas normas, né, normas trabalhistas, normas ambientais, né, dependendo da situação. E vamos agora adentrar aqui, né, o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei do Estatuto da Terra. Então vamos lá. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nelas labutam, assim como de suas famílias. Mantém níveis satisfatórios de produtividade. Assegura a conservação dos recursos naturais. Observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem e as cultivem. Então, a gente percebe, né, que existe todo um aparato legal para que seja configurada a função social da propriedade. Não é somente você habitar ou você produzir naquela propriedade. Você tem que estar atento, por exemplo, em propriedade, né, que seja produtiva, estar atento à legislação trabalhista, os direitos trabalhistas dos seus funcionários, por exemplo. Além das normas ambientais, né? Você não pode descumprir as normas ambientais naquele local, você não pode degradar o meio ambiente. Então, é bem importante observar esses critérios. E de quem é realmente a competência, né, para desapropriar em função da reforma agrária? É a União, né? Como a gente vê na Constituição, vou colocar aí para vocês, a União é responsável, né, pela desapropriação, pela reforma agrária. Nesse caso, na figura do INCRA, né, que é o Instituto Nacional, né, de Colonização e Reforma Agrária. Então, como se dá, né, todo o processo de desapropriação em função de reforma agrária? Sabe, né, que o INCRA, né, ele é responsável por fiscalizar as propriedades de uma determinada área para saber, né, se estão realmente cumprindo a função social, que todos os critérios estão sendo respeitados. Propriedade que não está cumprindo, né, essa função será desapropriada, obviamente, né? E aí esse é o grande X da questão, né? A questão que grandes especialistas, né, criticam. As famílias elas não recebem uma instrução adequada na maioria das vezes. Ou seja, não basta você dar aquela terra para determinada família se aquela família não tem condições de produzir nada. Se ela não tem conhecimento técnico, não tem equipamento necessário. Então fica bem difícil, porque acaba, digamos, enxugando gelo, né? Em decorrência disso, as famílias que recebem, né, essas terras acabam arrendando ou até mesmo vendendo essas terras, né?
que não é o objetivo da reforma agrária. O que é a política agrícola, né, para finalizar essa parte? Como o próprio nome sugere, a política agrícola é um conjunto de providências, né, tomadas para que se faça valer justamente os princípios, como o princípio da função social da propriedade, princípio da prevalência do interesse público sobre o privado, né, que é um princípio implícito nesse caso, princípio também da justiça social, e temos por último aí o princípio do aumento da produtividade, né, no meio rural. Então toda essa política se volta justamente para a promoção do desenvolvimento no meio rural. E então, vai destacar que a política, não a política, mas a reforma agrária, ela faz parte dessa política agrícola. Então, vamos ver o que é que diz aqui, né, o conceito legal a respeito da política agrícola. Entende-se por política agrícola o conjunto de providências de amparo à propriedade da terra, que se destinam a orientar, no interesse de economia rural, as atividades agropecuárias, seja no sentido de garantir-lhes o pleno emprego, seja no de harmonizá-las com o processo de industrialização do país.